Terceira. O cisma político e religioso. A assembleia de Siquém. Roboão foi para Siquém, pois foi lá que todo o Israel se tinha congregado para proclamá-lo rei. Que sabendo disso, Jeroboão, filho de Nabate, que se encontrava no Egito, para onde fugira do rei Salomão, regressou do Egito. Mandaram-no chamar e ele veio com toda a assembleia de Israel. Disseram assim a Roboão: teu pai tornou pesado o nosso jugo, agora, alivia a dura servidão de teu pai e o jugo pesado que ele nos impôs e nós te serviremos. Ele respondeu-lhes: esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam auxiliado seu pai Salomão durante sua vida, e perguntou: que me aconselhais a responder a este povo? Eles lhe responderam: se hoje te sujeitares à vontade deste povo, se te submeteres e lhes dirigires boas palavras, então eles serão para sempre teus servidores. Mas ele rejeitou o conselho que os anciãos lhe deram e consultou os jovens que foram seus companheiros de infância e o assistiam. Perguntou-lhes: que aconselhais que se responda a este povo que me falou assim: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens, seus companheiros de infância, responderam-lhe: eis o que dirás a este povo que te disse: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso fardo. Eis o que lhes responderás: meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos açoitarei com escorpiões. Jeroboão e todo o povo vieram para junto de Roboão, no 3º dia, de acordo com a ordem que ele dera: voltai a mim daqui a 3 dias. O rei respondeu duramente ao povo, rejeitou o conselho dos anciãos e, seguindo o conselho dos jovens, falou-lhes assim: meu pai tornou vosso jugo pesado, eu o aumentarei ainda. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo. Era uma disposição de Deus, para cumprir a palavra que ele dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por intermédio de Aías de Silo. Quando todo o Israel viu que o rei não os ouvia, responderam-lhe: que parte temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. E agora, cuida da tua casa, Davi. E Israel voltou para suas tendas. Quanto aos filhos de Israel que moravam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adurão, chefe da corvéia, mas todo o Israel o apedrejou e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa a seu carro, a fim de fugir para Jerusalém. E Israel se separou da casa de Davi, até o dia de hoje. O cisma político. Quando todo o Israel soube que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no para a assembleia e proclamaram-no rei sobre todo o Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180.000 guerreiros de Escol, para dar combate à casa de Israel e restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus foi dirigida a Semeias, homem de Deus, nestes termos: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao resto do povo: assim fala Deus, não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel, volte cada um para sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram à ordem de Deus e regressaram, como Deus lhes ordenara. Jeroboão fortificou Siquém na montanha de Efraim e ali se estabeleceu. Depois saiu de lá e fortificou Fanuel. O cisma religioso. Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito, o reino pode voltar à casa de Davi. Se este povo continua subindo ao templo de Deus, em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para seu senhor, Roboão, rei de Judá, e matar-me-ão. Depois de ter pedido conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: deixai de subir a Jerusalém. Israel, eis o teu Deus que te fez sair da terra do Egito. Erigiu um em Betel, e o povo foi em procissão diante do outro até Dan. Estabeleceu o templo dos lugares altos, e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra.
Subiu ao altar que tinha feito, no 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que ele escolhera arbitrariamente, instituiu uma festa para os filhos de Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Condenação do altar de Betel. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Deus, no momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para queimar incenso, e, por ordem de Deus, gritou contra o altar este brado: altar, altar. Assim fala Deus: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos que sobre ti oferecerem sacrifícios, e ele queimará sobre ti ossadas humanas. Ao mesmo tempo, ele deu um sinal, dizendo: esse é o sinal de que Deus falou: este altar vai se fender e se espalhará a cinza que está por cima dele. Quando o rei ouviu que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão fora do altar e disse: agarrai-o. Mas a mão que ele estendera contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher. O altar se fendeu e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que dera o homem de Deus, por ordem de Deus. Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Deus: aplaca, eu te peço, Deus teu Deus, a fim de que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou Deus e a mão do rei lhe foi restituída, ficando como antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para refazeres tuas forças e te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que me desses a metade de tua casa, não iria contigo. Nada comerei nem beberei neste lugar, pois recebi de Deus esta ordem: nada comerás nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E ele voltou por outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegara a Betel. O homem de Deus e o profeta ora, habitava em Betel um profeta já idoso e seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, também contaram ao pai as palavras que dissera ao rei. Seu pai lhes perguntou, em que direção ele seguiu. E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Disse ele aos filhos: selai o jumento. Eles lhe selaram o jumento e o pai montou. Partiu no encalço do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um terebinto e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. O profeta continuou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu: não posso voltar contigo, nem comer ou beber neste lugar, pois recebi de Deus esta ordem: lá não comerás nem beberás nada e não voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Então o outro lhe disse: eu também sou profeta como tu, e um anjo me disse, por ordem de Deus, leva-o contigo à tua casa, para ele comer e beber, mas era mentira. O homem de Deus voltou, pois, com ele, comeu e bebeu em sua casa. Ora, enquanto estavam à mesa, a palavra de Deus foi dirigida ao profeta que o havia trazido e este clamou ao homem de Deus vindo de Judá: assim fala Deus. Porque foste rebelde à palavra de Deus e não cumpriste a ordem que te dera Deus teu Deus, mas voltaste, comeste e bebeste no lugar do qual te havia dito: não comerás nem beberás ali, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta lhe selou o jumento, e ele partiu de regresso. No caminho, um leão o encontrou e o matou, seu cadáver ficou estendido no caminho, o jumento ficou a seu lado e o leão também ficou junto do cadáver. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta que o havia feito voltar atrás do caminho disse: deve ser o homem de Deus que desobedeceu à ordem de Deus. Deus o entregou ao leão, que o dilacerou e matou, conforme a predição que Deus lhe tinha feito. E ordenou a seus filhos: selai para mim o jumento, e eles o selarão. Partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver nem dilacerado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para pranteá-lo e sepultá-lo. Depositou o cadáver no seu próprio túmulo e pranteou-o dizendo: ai, meu irmão! Depois de tê-lo sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus, poreis os meus ossos ao lado dos seus. Porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem de Deus contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão nas cidades de Saméria.
Depois desse fato, Jeroboão não se converteu do seu péssimo comportamento, mas continuou a designar como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do povo, a quem a desejasse. Ele dava a investidura para se tornar sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou sua ruína e seu extermínio da face da terra. Quarta, os dois reinos até Elias. Continuação do reinado de Jeroboão. Por aquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e Jeroboão disse à sua mulher: Levanta-te, por favor, disfarça-te para que não reconheçam que és a esposa de Jeroboão, e vai a Silo, onde está o profeta Aias, aquele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e um pote de mel e vai ter com ele, ele te indicará o que vai suceder ao menino. Assim fez a mulher de Jeroboão, levantou-se, foi a Silo e entrou na casa de Aias. Ora, este não mais conseguia enxergar, porque a velhice lhe paralisara os olhos. Mas Deus lhe dissera: Aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho, que está doente, e tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra. Logo que Aias ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: Entra, esposa de Jeroboão. Por que queres passar por outra? Fui enviado para te dar uma triste mensagem. Vai dizer a Jeroboão: Assim fala Deus, Deus de Israel: Eu te elevei do meio do povo e te estabeleci como chefe sobre o meu povo Israel, tirei o reino da casa de Davi para dá-lo a ti. Mas tu não foste como o meu servo Davi, que observou meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Fizeste mais mal que todos os teus antecessores, e chegaste a fazer para ti outros deuses, imagens fundidas para me irritares, lançaste-me para trás das costas. Por isso, farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão, exterminarei todos os varões da casa de Jeroboão, ligados ou livres em Israel, varrerei a casa de Jeroboão como se varre completamente o lixo. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. É Deus quem o diz. E tu, levanta-te e vai para casa, quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel chorará sobre ele e o sepultará. Com efeito, ele será o único membro da família de Jeroboão a ser posto num sepulcro, pois só nele, entre toda a família de Jeroboão, se achou alguma coisa de agradável a Deus, Deus de Israel. Deus estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. Deus fará Israel vacilar como o caniço que se agita na água, arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o dispersará do outro lado do rio, porque fizeram seus postes sagrados, provocando a ira de Deus. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Chegou a Terça, quando transpus a soleira de sua porta, o menino já estava morto. Sepultaram-no e todo o Israel o pranteou, como dissera Deus, por intermédio de seu servo, o profeta Aias. O resto da história de Jeroboão, as guerras que fez e seu governo, tudo isso está escrito nos anais dos reis de Israel. O tempo que reinou Jeroboão foi de 22 anos, adormeceu com seus pais e seu filho Nadab reinou em seu lugar. Reinado de Roboão, Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá, tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que Deus escolhera entre todas as tribos de Israel para nela colocar seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Fez o mal aos olhos de Deus, irritou seu ciúme mais do que tinham feito seus pais, com todos os pecados que cometeram, construindo lugares altos, erguendo esteias e postes sagrados sobre toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa. Houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que Deus havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sesac, atacou Jerusalém. Apoderou-se dos tesouros do templo de Deus e dos do palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas, que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Deus, os guardas vinham e os tomavam e, depois, os devolviam à sala dos guardas.
O resto da história de Roboão, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de Davi. Seu filho Abião reinou em seu lugar. Reinado de Abião em Judá, Ifem, no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabata, Abião tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Abissalão, e imitou os pecados que seu pai cometera antes dele, e seu coração não foi plenamente fiel a Deus seu Deus como o coração de Davi, seu ancestral. Contudo, por consideração para com Davi, Deus seu Deus conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém, mantendo seu filho depois dele e poupando Jerusalém. Davi, com efeito, fizera o que é reto aos olhos de Deus e em nada se tinha afastado do que ele lhe ordenara por toda a sua vida, com exceção do episódio de Urias, o heteu. O resto da história de Abião, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Houve guerra entre Abião e Jeroboão. Depois Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa reinou em seu lugar. Reinado de Asa em Judá, Ifem, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó chamava-se Maaca, filha de Abissalão. Asa fez o que é reto aos olhos de Deus, como Davi seu pai. Expulsou da terra todos os prostitutos sagrados e aboliu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Chegou a retirar de sua avó a dignidade de grande dama, porque ela fizera um ídolo para Azerá. Asa quebrou o ídolo e queimou-o no vale do Cedren. Os lugares altos não desaparecerão, mas o coração de Asa foi plenamente fiel a Deus, por toda a sua vida. Depositou no templo de Deus as oferendas consagradas por seu pai e suas próprias oferendas, prata, ouro e objetos. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, enquanto viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá para impedir as comunicações com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou a prata e o ouro que restavam nos tesouros do templo de Deus e no do palácio real e entregou-os a seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei de Eram, que residia em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes de seu exército contra as cidades de Israel, conquistou Aian, Dan, Abel-Bemaca, todo o Quinerete e até mesmo toda a região de Neftali. Quando Baasa o soube, suspendeu os trabalhos em Ramá e voltou a Terça. Então o rei Asa convocou todo o Judá, sem excetuar ninguém, tiraram as pedras e a madeira com as quais Baasa estava fortificando Ramá e com elas o rei fortificou Gaba de Benjamim e Masfa. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. No tempo de sua velhice, porém, teve uma doença nos pés. Asa adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e reinou em seu lugar seu filho Josafá. Reinado de Nadab em Israel, Ifem, no 2º ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Israel. Fez o mal aos olhos de Deus, imitou o comportamento de seu pai e o pecado ao qual tinha arrastado Israel. Baasa, filho de Aias, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou em Gibeton, cidade filisteia que Nadab e todo o Israel sitiavam. Baasa matou-o no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até ao extermínio, segundo a predição que Deus fizera por intermédio de seu servo Aias de Silo, por causa dos pecados que ele cometera e fizera Israel cometer, provocando assim a indignação de Deus, Deus de Israel. O resto da história de Nadab, todos os seus feitos, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Reinado de Baasa em Israel, Ifem, no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei sobre Israel em Terça e reinou 24 anos. Fez o mal aos olhos de Deus e imitou a conduta de Jeroboão e o pecado ao qual ele tinha arrastado Israel. A palavra de Deus foi dirigida de Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, nestes termos:
Elevei-te do pó e te estabeleci chefe sobre o meu povo Israel, mas tu imitaste o comportamento de Jeroboão e levaste Israel, meu povo, a cometer pecados que me irritam. Por isso, varrerei Baasa e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tersa. Seu filho Ela reinou em seu lugar. Além disso, por intermédio do profeta Geu filho de Hanani, a palavra de Deus foi transmitida a Baasa e à sua casa, não só por causa de todo o mal que fizera aos olhos de Deus, irritando-o com suas ações, tornando-se semelhante à casa de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. Reinado de Ela em Israel, Ifem, no 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel em Tersa e reinou por 2 anos. Seu servo Zambri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tersa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo do palácio em Tersa, Zambri entrou, feriu-o e o matou, no 27º ano de Asa, rei de Judá, depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar um só varão, e matou também seus parentes e seu amigo. Zambri exterminou toda a casa de Baasa, segundo a predição que Deus fizera contra Baasa, por intermédio do profeta Geu, por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Ela, seu filho, e fizeram Israel cometer, irritando Deus, Deus de Israel, com seus ídolos vãos. O resto da história de Ela e todos os seus atos, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Reinado de Zambri em Israel no 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambri tornou-se rei em Tersa, reinando 7 dias. Na ocasião o povo estava acampado diante de Gibeton que pertence aos filisteus. Quando o acampamento recebeu esta notícia, Zambri fez uma conspiração e inclusive matou o rei, todo o Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o rei de Israel Amri, chefe do exército. Amri e todo o Israel com ele saíram de Gibeton e vieram sitiar Tersa. Quando Zambri viu que a cidade ia ser tomada, entrou na cidadela do palácio real, pôs fogo no palácio, estando lá dentro, e morreu. Tudo por causa do pecado que cometera, fazendo o mal aos olhos de Deus, imitando a conduta de Jeroboão e o pecado que fizera, levando Israel a pecar. O resto da história de Zambri e a conspiração que ele tramou, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Então o povo de Israel se dividiu, metade apoiou Tebni, filho de Giné, querendo fazê-lo rei, a outra metade apoiou Amri. Mas o partido de Amri prevaleceu sobre o de Tebni, filho de Giné, Tebni morreu e Amri tornou-se rei. Reinado de Amri em Israel, Ifem, no 31º ano de Asa, rei de Judá, Amri tornou-se rei de Israel, por 12 anos. Reinou 6 anos em Tersa. Depois comprou de Semeia o monte Saméria por 2 talentos de prata, construiu sobre ele uma cidade a que deu o nome de Samaria, por causa do nome de Semeia, proprietário do monte. Amri fez o mal aos olhos de Deus, superando nisso todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nabate, e os pecados a que este levara Israel, irritando Deus, Deus de Israel, com seus ídolos vãos. O resto da história de Amri, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Amri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Saméria. Seu filho Acabe reinou em seu lugar. Introdução ao reinado de Acabe. Ifem, Acabe, filho de Amri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel, em Saméria. Acabe, filho de Amri, fez o mal aos olhos de Deus, mais do que todos os seus antecessores. Como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e a adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Saméria. Acabe erigiu também um poste sagrado e cometeu ainda outros pecados, irritando Deus, Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que o precederam.
No seu tempo, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, pelo preço de seu primogênito Abirão lançou-lhe os fundamentos e pelo preço de seu último filho Seguba assentou-lhe as portas, conforme a predição que Deus fizera por intermédio de Josué, filho de Num.